Tudo bom, pessoal? Saindo do escritório, queria conversar com vocês sobre um assunto que aconteceu hoje. Eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que é muito importante. Tem um cliente nosso, ele está fazendo uma aplicação de visto E2. Ele veio aqui para os Estados Unidos e ficou do meio de janeiro até o fim de janeiro para assinar alguns contratos, fazer algumas coisas, o que é super comum na estruturação de negócios para o visto E2. Só que ele, saindo de uma das reuniões que ele estava lá, ele estava na Flórida e ele foi parado por um policial. E esse policial definitivamente estava num mau dia. Eu cheguei a ver o vídeo porque ele já tinha comprado um carro aqui nos Estados Unidos que faz parte inclusive da aplicação do processo dele como um investimento. E nesse carro ele tinha câmera quando ele comprou o carro usado, o carro já tinha câmera dashcam, né, que gravava para fora, para frente, para trás e internamente do carro. Então ficou gravada na dashcam do carro a conversa inteira, a abordagem inteira do policial, tá? Definitivamente, eu vou passar para vocês o desfecho que deu, o tamanho do problema que isso virou, e eu vou passar antes a minha opinião. Eu acho que o policial estava num dia, como meus pais diziam, meus pais bem mais antigos, né? Minha mãe tem hoje 93 anos. Como meus pais diziam, ele estava com a avó atrás do toco, né? Ou seja, não estava no melhor dia da vida dele, nitidamente. Porque na hora que ele abordou, ele já chegou no nosso cliente extremamente ríspido e perguntando para o cliente se ele sabia por que ele tinha sido parado. Ele falou que não sabia. E o policial pegou e falou assim, você deveria saber. Na verdade, não necessariamente, né? Ele não deveria saber necessariamente, não deveria saber, porque às vezes o policial pode te parar para averiguar um documento do seu carro, ele pode ter alguma suspeita, mas isso não quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada, né? Eu já fui parado porque eu estava, inclusive tomei uma multa, porque eu estava a 2 milhas acima do limite de velocidade, era 60 milhas e me pararam e me multaram a 62 milhas. Meu Deus do céu, o velocímetro era analógico no carro que eu tava, né? E, poxa, o ponteirinho um pouquinho para cima, eu não vi, realmente, não vi. Mas tudo bem, tava mesmo, né? Não vi. Não sei nem te dizer se eu estava, mas se o policial disse que eu tava. Eu nem discuti com o policial. Mas esse policial parou porque o insulfilme da lateral do carro, das janelas laterais, motorista e passageiro da frente, tem regulamentação de você não poder estar acima de uma determinada medida. Se eu não me engano, você não pode estar com um percentual menor do que 20%, do que 30%. Se eu não me engano, 35%, alguma coisa assim. Eu não sei quanto é na Flórida. Eu acho que no Texas é 35%. Os de trás você pode fazer o que você quiser, mas nos laterais e na frente não pode. Só que os vidros laterais dele estavam acima disso. O policial mediu ali e estava acima disso. Eu nem sabia que tinha isso. Os policiais andam com um aparelhinho assim que ele coloca no vidro e ele ali fala quanto que é. Eu nem sabia que existia isso, tá? Mas aparece no vídeo. E o policial foi muito ríspido, né? Dizendo que a pessoa estava colocando a segurança dele e de outras pessoas em risco, isso, aquilo, que ele ia autuar. E aí ele começou a olhar em volta do carro várias situações. Lembrando, esse meu cliente tem 55 anos. Não é uma criança. E ele estava com a esposa do lado, que também não é uma criança, tá? Então, assim, se o policial falasse, né, são 2 moleques fazendo molecagem dentro do carro, não era. O carro que eles abordaram e que eles pararam era uma Buick, a Enclave, aquela Buick grande, familiar, carro familiar, SUV familiar, tá? Então, assim, nada ali justificaria o estresse do policial desde o momento da abordagem. Meu cliente já estava cansado, assim como o policial também deveria estar. Ele percebendo a rispidez contínua do policial, ele acabou sendo ríspido também com o policial. E aí acabaram os dois discutindo, meu cliente estava do lado da esposa, a esposa alterada falando, você vê isso no vídeo, ela falando diretamente com o meu cliente, isso é um absurdo, ela falando em português.
O policial simplesmente pegou essa pessoa e falou que ia chamar a imigração para ver se o status dele estava legal, porque ele não poderia dirigir com a carteira brasileira, né? Que era que ele estava, porque ele estava nos Estados Unidos há 15 dias, e ele não ia ficar mais do que 15 dias dentro dos Estados Unidos, né? Não, ele não estava 15, ele devia estar 10, ele ia embora 5 dias depois. Então, para que ele ia tirar uma carteira americana nessa situação? Enfim, o policial usou a lei literal para aplicar a lei literal e gerar um problema para essa pessoa. Graças a Deus ele não levou preso, mas ele acabou algemando essa pessoa para olhar dentro do carro e ver se tinha outras coisas, porque ele disse que ele estava muito alterado. Eu já vi casos em que o policial prendeu uma pessoa por DUI e essa pessoa, na corte, comprovou que ela não tinha um único... Era 000, não é que tinha 0,01 de álcool. Não tinha 000, tá? E ele provou isso na corte, mas ele respondeu a um processo de DUI. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vários casos semelhantes a esse, onde o policial faz os testes ali dele, né? Anda assim, anda assado, faz o 4, faz o 8, faz o 9, faz o 16, anda em linha reta, anda em linha curva, olha o seu olho para cá, eles vão fazer esse tipo de coisa. E se ele achar que ele tem que te prender, ele vai te prender, tá? Por que eu quis contar essa história aqui para vocês? Porque esse meu cliente ficou extremamente preocupado para ver se tinha algum report. Ele tomou a multa, né? E o policial podia ter dado um warning para ele, apesar de ele contou para o policial e ele fala bem inglês, então ele contou: olha, eu acabei de comprar esse carro, eu saí com esse carro anteontem, se precisa retirar o filme, tudo bem, eu vou retirar. O senhor me avisou, eu não sabia, mas estou fazendo um processo de visto E2. Explicou tudo isso para o policial e o policial por várias vezes falava para ele: não me interessa o que você está fazendo, me interessa o vídeo que está aqui, né? Enfim, pegou o policial num dia ruim, meu cliente estava cansado, acabou discutindo com o policial, o que é um erro terrível, né? Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. O policial que vai parar vocês, ele é um ser humano, como você. Ele pode ter um dia bom, pode ter um dia ruim, pode ter um dia mais ou menos. O filho pode ter tirado uma nota baixa na escola, ou ele pode ter tido um confronto no dia anterior, ter trocado tiro com um bandido, né? E ele tá estressado ainda com relação àquilo. Ele pode ter acabado de parar um idiota que tratou ele como se ele fosse um imbecil e ele tá revoltado com isso e ainda remoendo aquilo. Lembra, ele é um ser humano, tá? Seres humanos são falíveis, assim como você também é falível. Então, se um policial parar você, lembra disso. A primeira coisa que você precisa lembrar é disso. Segunda coisa que você precisa lembrar: o policial está com a caneta na mão. E essa caneta na mão dele pode ser muito leve ou pode ser muito pesada. Vai depender da forma com que você conversar com ele, tá? Ele pode ser injusto? Pode. E eu vou te explicar o que vai acontecer. Primeira coisa que você tem que fazer é manter... inclusive tem um policial ali na frente, porque o detetor aqui acabou de apitar. Primeira coisa que você tem que fazer é manter a sua calma. Se você não deve nada, você não tem razão para temer, você não tem razão para ficar estressado, não tem razão para bater boca com o policial, não tem razão para ser irônico, não tem razão para destratar o policial. Ele está fazendo o trabalho dele, certo? Então põe isso na sua cabeça, ele está ali fazendo o trabalho dele. Segunda coisa: quanto mais cooperativo você for, dá o documento para ele. Se ele fala: olha, o vidro tá errado, o documento não é esse, ou aquilo não é aquele, eu acho que se você chegar para ele e falar: policial, me desculpa, eu não sabia, mas eu vou corrigir isso agora mesmo. Eu tenho certeza absoluta, e eu tenho vários policiais que eu conheço e tenho amizade com eles, eu tenho certeza absoluta que eles vão dar uma acalmada para conversar com você. Lembra, o policial está abordando uma pessoa que ele não conhece, não sabe se a pessoa é um bandido, se ele está armado, se ele vai reagir, se o policial vai chegar a bater na tua janela e a pessoa vai simplesmente atirar de dentro para fora. Ele não sabe, então ele já está tenso por causa da situação. Então lembra disso quando algum policial parar você. Se ele disser que existe alguma coisa errada,
sinto muito. Falo, policial, desculpa. Quando ele me parou, estava 2 milhas acima do limite de velocidade, que era 60. Ele estava 2 milhas. O policial podia ter aliviado para mim e falado, poxa, este cara não percebeu 2 milhas. Não dá para você perceber 2 milhas por hora a mais onde numa via de 60, ainda mais uma via expressa que era onde eu estava. Não dá. Mas eu estava errado, eu estava a 2, o limite é 60, né? Eu podia estar a 58, podia estar 2 a menos. Podia, né? Mas não estava. Essa é a realidade. Aconteceu do meu filho ser parado sem a placa na frente do carro. O carro do meu filho tinha um radiador grande, a entrada, a grade do radiador era grande. Embaixo tinha um espacinho desse tamanho, que era o spoiler dianteiro, e em cima era o capô do carro, né? Não cabia uma placa ali, né? Ou eu tampava o radiador ou não punha a placa. O meu filho não pôs a placa. O moleque não pôs. Enfim, podia ter colocado na testa, no vidro, no teto, em qualquer lugar na frente do carro. Não pôs. O policial parou e deu um warning para ele. Tá? Ele foi lá imediatamente. Quando chegou em casa, eu falei: você vai colocar agora, dobra a placa, põe do jeito que você quiser, funde o motor do carro, mas põe essa bendita placa porque eu não quero ter dor de cabeça, certo? O policial estava certo. Pode ser que ele não esteja? Pode ser. E se ele não estiver certo, o que você faz? Ele vai te dar uma multa? Pode ser que dê. Ele vai te dar um warning? Pode ser que dê. Ele vai dar um peteleco na sua orelha? Pode ser que dê. A gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Mas o que você faz? Não discuta. Pegue a multa, pegue o warning, sai dali, trate com respeito este policial, porque ele geralmente está com uma câmera no peito dele. Você sai dali, liga para o departamento de polícia da onde ele está. Ali vai estar escrito, né? Constable, e ele vai falar qual é o county. Você liga para lá, fala assim: olha, eu acabei de ser abordado por um policial. A multa eu acho que é injusta e eu gostaria que você, o supervisor dele ou o chefe dele, analisasse a câmera corporal dele, tá? O policial pode mandar você para a corte? Pode. Ele pode te dar uma multa e falar: tua court date é essa daqui, você vai para a corte. Pode faltar na corte? Não, em hipótese alguma você pode faltar numa corte. Você tem que ir numa corte. Então, já veja essa questão. Converse com um advogado de corte, tem vários aí. Se você pesquisar aí no Google, coloca ali ticket attorney ou ticket, qualquer coisa ali, você vai ver que vai aparecer um monte ali. Tem várias empresas que só fazem isso, você faz online até isso daí. Você vai lá e vai explicar para ele: olha, eu quero recorrer desse ticket, bacana. Mas se houve um abuso, né? Não bata a boca com o policial, não discuta com o policial, não joga o dedo na cara dele, que é idiotice fazer um negócio desse, né? Não discuta. Fala: ok, pega o telefone, sai dali, vai para sua casa, relaxa, chega lá, você liga para onde ele, pro county dele, pro departamento de polícia daquele county. Fala: olha, aconteceu isso, isso, isso. Será que dá para o senhor analisar? Fala com o supervisor, fala: olha, será que dá para o senhor analisar a câmera corporal dele? Porque eu acho, não acuse, eu acho que ele me deu uma multa injusta, porque não foi desse jeito, a coisa não aconteceu desse jeito, ou ele foi muito bruto comigo, ele me agrediu sem necessidade, ou ele foi estúpido comigo sem necessidade, não precisava disso, eu estava tratando ele bem. Aí o supervisor dele vai analisar. Se houve algum tipo de excesso, ou não havia necessidade, ou se ele pegar a câmera da própria viatura e perceber que você não fez aquilo, a coisa vai desescalar, ela vai ficar tranquila. Se você, eventualmente, se ele te deu uma multa e eventualmente você falar: eu não tô nem aí, foi só uma multa simples, o policial tinha razão, eu vou só recorrer dessa multa e vou ver o que acontece. Ok também. Mas bater boca com o policial não é legal. Vai te trazer consequência. Esse policial pode fazer um report ali contra você que vai te dar uma dor de cabeça absurda. E isso vai barrar o teu visto. Na hora que você for aplicar um processo de visto, isso vai te dar uma dor de cabeça. Então, minha sugestão para vocês é: não discuta. Trate bem o policial. Ele está fazendo o trabalho dele. Pode ser que ele não esteja no melhor dia da vida dele. Pode ser, como qualquer pessoa tem, né? Você pode, sei lá, encontrar sua mãe
num dia que não está no melhor dia da vida dela, ela vai jogar o chinelo na sua cabeça, porque ela acha que você ainda é uma criança e ela pode jogar a sandália voadora na sua cabeça. Pode acontecer, não é o melhor dia dela. Lembrem disso. Não entrem em confronto com policiais ou autoridades qualquer que seja. Não entrem em confronto. Simplesmente faz o seu, entrega a documentação para ele. Se você estiver errado, pede desculpa, foi mal. Mas precisa mesmo dessa multa? Precisa, você estava errado. Depois você recorre. Não entre em confronto, não entre em argumentação com um policial, porque é estupidez. Ele pode fazer um report, ele pode te prender, ele pode te dar uma dor de cabeça gigantesca e ele pode dar aí um eventual, né, questionamento num processo de visto que vai gerar um custo absurdo, vai gerar um problema absurdo e vai gerar uma consequência que você não precisa, certo? Se você já viu isso acontecendo, escreve aqui na descrição, vai ajudar bastante gente que eventualmente não esteja nos Estados Unidos ou que esteja querendo ir para qualquer outro país. Isso funciona em qualquer país. Minha recomendação para vocês é essa. Fiquem com Deus. Obrigado.